Olá, pessoal, você já me conhece. Eu sou o Todinho Frito, de muitas paródias que vocês já viram. Este é o Todinho Frito Morreu, parte 2. Eu vou morrer novamente, dessa vez por Osama Bin Laden. Nós vamos, galera! Tome, galado! Eu ainda tô vivo! Tchau! Eu sou o Todinho Frito. Agora sim, a música da morte, pra finalizar, ele vai tocar a música da morte. É muito legal. Vai lá! Assistam! E Ingrid da África, Eu vou te lembre do seu pé! Ainda tá gravando? Sei lá.